A Escola de Enfermagem de São Paulo, Fundação e Marcas Históricas das Primeiras Décadas. Eu sou o professor Genival Fernandes de Freitas, professor titulado do Departamento de Orientação Profissional desta escola, e vou abordar essa temática em 3 tópicos. Primeiramente, a parte arquitetônica do prédio principal da Escola de Enfermagem, que é dos primórdios da década de 1940. O segundo tópico, a parte da aproximação desta escola ao Hospital das Clínicas e à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E terceiro e último tópico, as lideranças da Escola de Enfermagem da USP e brasileira, nas pessoas das suas diretoras primeiras, professora Edith de Magalhães Frankel e professora Maria Rosa Souza Pinheiro, as suas contribuições e o legado que deixaram para a enfermagem do nosso país. Abordando a temática Escola de Enfermagem de São Paulo, Fundação e Marcas Históricas das Primeiras Décadas, começaria falando que a enfermagem moderna ou profissional fora criada por Florence Nightingale, na Inglaterra, em 1860, tendo sido implantada oficialmente no Brasil em 1923 com a fundação da Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, atualmente Escola de Enfermagem Ana Nery. Entretanto, antes disso, em São Paulo, enfermeiras inglesas haviam implantado no Hospital Samaritano um curso de enfermagem dentro do sistema nightingaliano, bem no início do século XX, 1900, 1901. E aqui chegaram 5 enfermeiras inglesas contratadas pelo Hospital Samaritano para dirigir o serviço de enfermagem daquele hospital e também criar uma escola para a formação de enfermeiras. Isso em 1894. Outras experiências antecederam a fundação da Escola de Enfermagem de São Paulo, atualmente Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Assim, em 1939, fora criada a Escola de Enfermeiras do Hospital São Paulo, que diplomou a primeira e única aluna em 1942. A Escola de Enfermeiras do Hospital São Paulo era dirigida por uma congregação religiosa, as Irmãs Missionárias Franciscanas de Maria, sob a liderança de uma enfermeira, também religiosa, a Madre Dominique, Marie Dominique, que atuava naquela época no dispensário de puericultura da Liga de Senhoras Católicas de São Paulo. Esta escola estava vinculada à Escola Paulista de Medicina como um departamento, atualmente é a Escola de Enfermagem Paulista. Outra instituição que antecedeu a fundação da Escola de Enfermagem da USP foi a Escola de Enfermagem da Cruz Vermelha Brasileira, filial de São Paulo, e que já formava enfermeiras ditas samaritanas desde o início da Primeira Guerra Mundial. Porém, em 1940, iniciou-se em São Paulo o curso profissional de enfermeiras da Cruz Vermelha Brasileira, tendo sido o mesmo desativado em 1963. Portanto, não poderíamos deixar de contextualizar essas 3 experiências históricas que antecederam a fundação da Escola de Enfermagem da USP, a do Hospital Samaritano, a do Hospital São Paulo e da Cruz Vermelha Brasileira, como cursos que marcaram a historiografia da enfermagem brasileira.
As imagens começam então mostrando essa belíssima imagem da primeira turma da Escola Nightingaliana, né, fundada no Hospital São Thomas, dita Escola de Enfermeiras do Hospital São Thomas, em Londres, fundada em 1860. Nesta imagem aparece ao centro Florence Nightingale, rodeada por alunas daquela escola e da matron, né, que era a professora responsável pela condução da escola, pela liderança, como se fosse a diretora. A imagem seguinte nos mostra a Escola de Enfermagem de São Paulo. Esta escola, a qual estava anexada à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo desde a sua fundação, tendo sido desanexada em 1963, na gestão da professora Maria Rosa Souza Pinheiro, à frente da diretoria da enfermagem desta escola. O prédio da escola foi inaugurado oficialmente em 31 de outubro de 1947, ocasião em que compareceram o governador do estado e outras autoridades do ensino e da saúde, além dos representantes do Serviço Especial de Saúde Pública, o SESP, entidade que financiou a obra. A placa comemorativa que se observa na imagem destaca a aproximação desta escola com o SESP. A sigla que aparece acima, MES, inscrita na placa, era Ministério da Educação e Saúde. E o discurso é bastante emblemático, historicamente, no sentido de reforçar a política daquele contexto. Diz a placa: esta escola de enfermagem, símbolo de uma ação política de boa vizinhança, foi construída pelos governos dos Estados Unidos do Brasil e dos Estados Unidos da América, com a cooperação do governo do estado de São Paulo. Vale ressaltar que o SESP foi criado em julho de 1942, com o intuito de implementar em território brasileiro as diretrizes do Instituto de Assuntos Interamericanos. O contrato entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos determinava constituir uma das finalidades daquela parceria o preparo dos profissionais para o trabalho em saúde pública, incluindo médicos, engenheiros sanitaristas, enfermeiros de saúde pública e outros técnicos, conforme nos relata a professora Amália Corrêa de Carvalho em sua obra Resumo Histórico, Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, de 1980. Em junho de 1943, foi constituída uma comissão que estabelecia contratualmente as obrigações entre o SESP e o governo do estado de São Paulo na empreitada para a edificação da Escola de Enfermagem de São Paulo. A imagem que aparece agora, passamos algumas imagens do prédio da fundação da Escola de Enfermagem. Essa primeira imagem já se nota o espírito modernista da arquitetura da época. Nessa perspectiva, o arquiteto do SESP, o senhor Peter Pfisterer, projetou o prédio da Escola de Enfermagem de São Paulo a partir da tendência modernista proposta por Le Corbusier. Como a arquitetura e o ensino preconizados pela Escola de Enfermagem de São Paulo, o novo espaço formador era considerado moderno e também internacional. A arquitetura do prédio da Escola de Enfermagem caracterizava as novas tendências e perspectivas da enfermagem nacional, com vistas na implantação da enfermagem moderna, como já vinha acontecendo desde a Missão Passons no Rio de Janeiro, na década de 1920, que já mencionei anteriormente. A propósito de sua construção, o jornal Estado de São Paulo, prestigioso órgão da imprensa bandeirante,
publicou a matéria na qual explicitava as qualidades das instalações desta escola e da sua arquitetura, dizendo: fica ali junto ao Hospital das Clínicas, num amplo, confortável e moderno edifício, construído especialmente para receber as jovens aspirantes à enfermeira, que vêm de todos os recantos do Brasil, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. À primeira vista, a escola já impressiona bem. Suas sacadinhas, cada qual correspondendo a um quarto, o gramado da frente, suas linhas simples e modernas, tudo isso lhe dá um aspecto acolhedor e amigo. Na frente ficam as salas de aula, biblioteca e laboratórios, onde as alunas recebem um cuidadoso aprendizado teórico e técnico de todas as matérias do curso. O salão de festas, de teto arredondado, é muito original, com formato de uma grande concha. Aí as alunas dançam, recebem as pessoas amigas. O pátio interno é também agradável e ameno, onde se pode descansar após um longo dia de trabalho, conversar e distrair-se. Os quartos são todos individuais, com armários e estantes embutidos, tudo cômodo, alegre, moderno, com uma ampla janela e uma porta que dá para a sacadinha. E em cima de tudo, dominando uma vista maravilhosa, o terraço, talvez mais belo que os famosos jardins suspensos. Estado de São Paulo, matéria de 1946. Portanto, a arquitetura do prédio da Escola de Enfermagem de São Paulo caracterizava essas tendências da enfermagem moderna ou profissional no Brasil. Essa imagem seguinte é do último andar do prédio principal, o considerado roof da Escola de Enfermagem. Daí se tem uma visão mais ampliada do entorno da Escola de Enfermagem. As alunas da escola, em um momento de descontração e conversa entre si, nesse espaço privilegiado de observação, contemplam a cidade. Nessa imagem da fundação ainda, vê-se um corredor da Escola de Enfermagem que dá acesso aos quartos das alunas naquele contexto. Essa imagem externa, ainda do prédio, mostra a imponência do prédio modernista, com suas curvas e pilastras, pilotins próprios da arquitetura e suas sacadas. E essa imagem também do outro ângulo, ainda mostrando a aproximação do prédio da Escola de Enfermagem com o Hospital das Clínicas ao fundo e ao lado, e alguns institutos nesse entorno físico onde se encontra localizada a Escola de Enfermagem, como, por exemplo, o Instituto de Ortopedia e Traumatologia ao fundo e parte do prédio do Instituto Central à esquerda. Aqui ainda aparece no prédio da escola a recepção, o auditório e a fachada do prédio principal. Nessa imagem da planta do térreo da Escola de Enfermagem de São Paulo, destacam-se algumas áreas como laboratório, biblioteca, terraço, administração, quartos, etc. Passo ao tópico da aproximação entre a Escola de Enfermagem de São Paulo e o Hospital das Clínicas e a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, década de 1940. Os primórdios da fundação referem-se especialmente à aproximação física da Escola de Enfermagem de São Paulo, aproximação esta tanto do Hospital das Clínicas como da Faculdade de Medicina e também de outros institutos. Por exemplo, o Instituto de Higiene, atualmente Faculdade de Saúde Pública. Esse fato é marcante política e historicamente porque
apesar de fundada de forma anexa à Faculdade de Medicina, a Escola de Enfermagem funcionava como se fosse autônoma em relação a outras unidades, com orçamento próprio, direção própria e corpo docente qualificado próprio. Mesmo porque o ensino de enfermagem e a direção da escola de enfermagem, na ótica nightingaliana, eram incumbências da enfermeira. Estar anexa à Faculdade de Medicina era, de certa forma, um fator desfavorável politicamente em relação ao seu pleno desenvolvimento, pois era representada pelo diretor daquela instituição, Faculdade de Medicina, no conselho universitário, que nem sempre levava em consideração as necessidades da escola de enfermagem ou atendia às reivindicações, talvez por falta de argumentos ou mesmo de conhecimento mais profundo dos problemas da escola. Com gestões iniciadas para o processo de desanexação, em 1956, a Faculdade de Medicina concordou em dezembro de 1962 e foi efetivada pelo Decreto Estadual número 42.809, de 20 de dezembro de 1963, que transformou a Escola de Enfermagem em estabelecimento de ensino superior, conforme nos atesta a professora Amália Corrêa de Carvalho, em sua obra Resumo Histórico, Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, de 1980, de 1942 a 1980. A figura de destaque no processo de desanexação da Escola de Enfermagem foi, sem dúvida, a sua segunda diretora, a professora Maria Rosa Souza Pinheiro. Outro fato marcante do ponto de vista historiográfico das primeiras décadas refere-se ao internato da escola, à vivência e à convivência das alunas nesse regime, que era o regime da escola nightingaliana, desde os meados do século XIX, lá na Inglaterra. As candidatas selecionadas viviam na escola, em regime de internato, sob uma direção e um regime de disciplina, de hierarquia bem estabelecidas pela direção. No entanto, a Escola de Enfermagem de São Paulo só teve liberação para residência a partir de 1947. Até então, as alunas moravam no internato, no prédio do Hospital das Clínicas, no Instituto Central, até a inauguração definitiva do prédio da Escola de Enfermagem da USP, quando passaram então a residir aqui. Essa imagem é de um pequeno grupo de alunas da década de 1940, desta escola, em frente à recepção, e o destaque nelas é o uso da indumentária da escola: vestido branco, sapatos brancos e touca. Essa touca era da aluna da escola. Cada escola de enfermagem tinha sua própria indumentária que a identificava como uma marca identitária. No Centro Histórico Cultural da Enfermagem Ibero-Americana da Escola de Enfermagem da USP, vocês podem visitar e conhecer outras vestimentas de outras alunas de outras escolas, como as alunas das escolas de enfermagem da Cruz Vermelha. Essa imagem das alunas da Escola de Enfermagem da USP, ainda com destaque também do prédio do Instituto Central do Hospital das Clínicas ao fundo, ela serviu de residência, aquele local para a residência das alunas, e aqui mostra a chegada, o acesso àquela localidade. São algumas estudantes de enfermagem da época. Nessa imagem seguinte, essa outra imagem, também da década de 1940,
invoca-se mais uma vez a aproximação da escola com o Hospital das Clínicas, porque o hospital era um campo privilegiado para a formação da enfermeira e, naquele contexto, vale destacar a atuação das alunas da Escola de Enfermagem era fundamental na condução do hospital, e inclusive foram as estudantes responsáveis pela criação de uma sala de entretenimento para os pacientes internados no Hospital das Clínicas, a fim de se ocuparem melhor o tempo com algumas atividades como leituras, jogos e outras atividades enquanto estavam assistidos e cuidados. Essa imagem que aparece agora retrata a primeira turma de diplomadas, que é a turma de 1946, pois completou o curso no final desse ano, de 1946, porém foram paraninfadas pela diretora, a professora Edith Magalhães Frankel, em 25 de janeiro de 1947. Essa imagem é bastante importante, emblemática do ponto de vista histórico, porque a touca, que é a marca identitária da enfermeira naquele contexto, marcava bem a escola, esta escola. Vejam que ao centro da foto encontra-se a paraninfa, professora Edith. E observem que a touca dela era diferente da touca das alunas. Por que razão é essa diferença? Porque a professora Edith havia sido diplomada em outra escola, no caso, na Escola de Enfermeiras da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e ela trazia consigo o símbolo, a touca da sua escola de formação. Vale dizer que assim ia se construindo o imaginário social da enfermeira no Brasil, com sua indumentária própria, o uso da touca. Das 16 diplomadas que aparecem nessa belíssima imagem da primeira turma de 1946, algumas tornaram-se docentes da Escola de Enfermagem, destacando-se a atuação da professora Amália Correia de Carvalho, dessa primeira turma, que se encontra na primeira fileira à esquerda. Ela que escreveu o resumo histórico da Escola de Enfermagem da USP de 1942 a 1980 e atuou fortemente na formação de alunas no ensino teórico e prático. Essa imagem seguinte foi escolhida porque mostra o ingresso dos homens na Escola de Enfermagem. Aqui nessa imagem podemos ver o primeiro rapaz que adentrou como estudante em 1947 e formou-se na turma de 1950, o senhor Benoni de Souza Lima. Na época ainda existia o internato e não era permitido que ele morasse na escola. Essa ficha do aluno mostra sua origem, data de nascimento e local que residia em São Paulo, dentre outras informações. Podemos, com isso, dizer que a Escola de Enfermagem de São Paulo, ou Escola de Enfermagem da USP, rompeu com a questão da exclusão dos homens da enfermagem, como vinha ocorrendo em outras escolas no país e fora deste. Outro fato marcante em relação à fundação da Escola de Enfermagem da USP refere-se à inclusão da mulher negra como estudante. Essa imagem retrata bem o uniforme de gala das estudantes de enfermagem aqui na década de 1940, para ocasiões solenes, como formaturas, por exemplo. A imagem seguinte, mais uma imagem das estudantes, ainda da década de 1940, na fachada aos fundos do Hospital das Clínicas. As alunas estão à frente do prédio do Instituto Central. Agora, nessa imagem,
Vemos algumas com destaque a vivência aluna no internato. Algumas docentes da nossa escola provavelmente vivenciaram a época do internato e também tem relatos interessantes sobre a chegada na escola, o dia a dia das alunas, as atividades formativas e inclusive as atividades sociais que aqui haviam, como os bailes que atraíam pessoas de outras unidades e eram bem animados. Tudo sob forte controle e vigilância estabelecidos pela direção. Afinal, estar em um internato tinha que ter regras, sim, horários para levantar, horário para dormir, repousar, estudar, fazer exercícios físicos, dentre outras tantas atividades, inclusive tocar piano e cantar. O ambiente escolar era fecundo para a aproximação das alunas e das docentes, a despeito do rigor, da disciplina, dos horários e também da hierarquia estabelecida. Ainda nesta imagem da época do internato, no período do internato, as alunas e as professoras conviviam dioturnamente nos cenários das práticas da sala de aula, e aqui nós verificamos os objetos do quarto da aluna, que está devidamente uniformizada para a atividade de estágios e de práticas. Aqui nessa outra imagem já no prédio principal da Escola de Enfermagem, um corredor que dá acesso atualmente aos departamentos. E nessa imagem, nós verificamos a entrada, a recepção da escola. Vale lembrar ainda o contexto da década de 1940, que é a época do governo de Getúlio Vargas como presidente da República, e também o contexto da Segunda Grande Guerra Mundial, cujos desdobramentos exigiram a formação e a multiplicação de profissionais em diversas áreas, inclusive na área da enfermagem. Com isso, a formação profissional foi significativamente ampliada através do princípio pedagógico da Fundação Rockefeller, cujo efeito demonstração possibilitava o aumento efetivo de bolsistas financiados pelo CESP, sob o pretexto de atender à demanda social por recursos humanos qualificados na saúde, não só no âmbito da saúde pública, haja vista a proeminente ascensão dos chamados médicos especialistas para atuarem na cura e no ramo hospitalar. Dessa monta, os historiadores destacam que a Escola de Enfermagem de São Paulo atendia a uma imperiosa necessidade nos meios médicos e científicos do país, declarava o CESP, que financiou a construção do edifício, inspirada nos padrões das mais modernas escolas de enfermagem dos Estados Unidos e Canadá. Esse novo espaço educacional da enfermagem no Brasil tinha como missão reconduzir a enfermagem brasileira, formando enfermeiras-chefes. A americanização do Brasil não era algo totalmente inovador na década de 1940. O tema estava em curso e compunha ponto de pauta na agenda das relações internacionais, sobretudo após a Primeira Guerra Mundial. O Brasil era estrategicamente importante para os Estados Unidos e a política implementada por Getúlio Vargas durante o Estado Novo ampliava as possibilidades de realização, se assim pudermos chamar. O grande empreendimento realizado nesse setor compreendia o auxílio financeiro efetivado à construção do edifício que abrigaria a Escola de Enfermagem de São Paulo. O processo de americanização do Brasil encontrou na institucionalização das ciências aplicadas, com especial atenção à formação de enfermeiras, campo fértil para a disseminação da chamada
política de boa vizinhança. Nessa imagem da turma de 1954, aqui da Escola de Enfermagem da USP, como podemos observar, alunas sentadas, outra fileira atrás de alunas em pé, ainda permanece o uso da touca. Todas alunas ainda, não havia a presença de homens nessa turma de 1954, embora já tenha dito que tenha sido formado o primeiro homem em 1950, que foi o senhor Benoni de Souza Lima. Essa imagem seguinte traz a indumentária, ainda mais uma vez, das estudantes da Escola de Enfermagem e refere-se ao início da década de 1960, ainda com o uso da touca. Por isso que essa imagem é importante para marcar até onde, quando vai o uso da touca. Depois, no final da década de 1960, essa outra imagem do finalzinho de 1960, com estudantes dessa escola. A presença das estudantes da turma de 1967, havia uma criança ali no meio, né? E a presença do capelão do Hospital das Clínicas, o padre Geraldo Bogoni, que aparece junto às alunas nessa imagem, para dizer da aproximação da escola com o Hospital das Clínicas. Até o capelão participava das atividades sociais da escola, até hoje. Na imagem seguinte, ainda aqui da gestão da professora Maria Rosa Souza Pinheiro, como segunda diretora da Escola de Enfermagem da USP, tá? Destaca-se como marca histórica da sua gestão, uma das marcas históricas relevantes, a realização do 3º Congresso de Educação de Enfermagem, ocorrido nesta escola, no auditório hoje chamado Maria Rosa Souza Pinheiro, sob a liderança da mesma, que era então a diretora da época, e contava com a participação de várias professoras e enfermeiras de diferentes partes do Brasil. Naquele ano, 1967, completava-se o 25º aniversário da fundação da EUSP. Aqui mais uma imagem daquele evento de 1967 no jardim interno da Escola de Enfermagem, com a presença de docentes, enfermeiros e outras autoridades. No mesmo ano de 1967, mais uma marca histórica relevantíssima para a Escola de Enfermagem da USP, a Revista da Escola de Enfermagem da USP. Vale destacar que desde seu primeiro número, em 1967, a revista tem sido um dos principais meios de divulgação do conhecimento na área da enfermagem no país. No volume 14 de agosto de 1980, foi lançado na REUSP o resumo histórico 1942-1980, Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, escrito pela professora Amália Corrêa de Carvalho, que é egressa da primeira turma, e foi professora desta escola, inclusive chefe do Departamento de Orientação Profissional. Passo então ao terceiro momento dessa exposição, que se refere às grandes lideranças da enfermagem na Escola de Enfermagem da USP e na enfermagem brasileira. Edith de Magalhães Frankel, o seu pioneirismo e a sua liderança na Escola de Enfermagem. Dizem os historiadores e biógrafos de Edith Frankel que ela foi a pioneira das pioneiras, dentre as enfermeiras brasileiras, tanto pela liderança que teve à frente da Escola de Enfermagem da USP, como de outras tantas atividades. E antes de assumir a incumbência de dirigir os rumos da Escola de Enfermagem de São Paulo, na época assim chamada, Edith liderou o movimento para a fundação de uma Associação Brasileira de Enfermagem e, como fez, fundou em 1926.
Além disso, em 1939, quando convidada pela Fundação Rockefeller para organizar e dirigir a Escola de Enfermagem de São Paulo, Edith aceitou o desafio, porém não fez sem antes fazer uma incursão nos Estados Unidos e no Canadá, a fim de observar a organização de escolas de enfermagem naqueles países. Segundo a professora Amália Corrêa de Carvalho, Edith foi responsável por levar a Escola de Enfermagem de São Paulo em poucos anos a padrões de ensino comparáveis ao das melhores instituições congêneres dos Estados Unidos. Para tanto, contou com a consultoria da enfermeira americana Ella Hassengega, que permaneceu no Brasil de 1944 a 1951 e liderou, junto com a Edith, a organização do primeiro Congresso Nacional de Enfermagem, na época Congresso Nacional de Enfermagem, e que se sucede até hoje como Congresso Brasileiro de Enfermagem. Este primeiro congresso, detalhe importante, historicamente, ocorreu nas instalações da Escola de Enfermagem de São Paulo ou Escola de Enfermagem da USP. Quando? Em 1947. Nele, a professora Edith manifestou claramente a tônica da formação identitária da enfermeira naquele contexto, a formação da, aspas, head nurse, ou enfermeira-chefe. Com isso, foi sendo construída essa identidade, a liderança da enfermeira nos diversos cenários de práticas em saúde, com a presença e atuação desse ator social, a enfermeira. A Escola de Enfermagem foi fundada na mesma época da inauguração do maior complexo hospitalar da América Latina, o Hospital das Clínicas, um centro por excelência de formação médica. O modelo biomédico, o modelo hospitalar-cêntrico da formação médica, pois este também influenciava a formação da enfermeira na época, a fim de atender às necessidades daquele hospital, daquela instituição e os avanços da medicina. Assim, as enfermeiras deviam ser capazes de liderar pessoas e também administrar recursos humanos, materiais, para que o hospital cumprisse a sua missão de cura, de preparar profissionais de saúde. Essa era a tônica daquele congresso, a formação da enfermeira-chefe. E Edith de Magalhães Franco desenvolveu outras tantas atividades à frente da Escola de Enfermagem no período de ainda anexação à Faculdade de Medicina da USP. Mas, com sabedoria, ela soube lutar pelas conquistas da formação da enfermeira com muita tenacidade, apesar da escola não possuir uma autonomia plena como unidade da Universidade de São Paulo, pois dependia da congregação da Faculdade de Medicina nos processos decisórios que lhe diziam respeito. Somente a partir da desanexação, como já dito, à época da professora Maria Rosa Souza Pinheiro, à frente da direção desta escola, que esta escola passou a ter sua autonomia plena, inclusive com assento de direito no Conselho Universitário, com a presença da primeira mulher enfermeira naquele conselho, a professora Maria Rosa Souza Pinheiro. Assim, a desanexação da Escola de Enfermagem em relação à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo foi uma decisão tomada pelo Conselho Universitário em 10 de dezembro de 1962, transformando essa escola em estabelecimento de ensino superior pelo Decreto Estadual número 42.809. Sobre a consultora americana na Escola de Enfermagem da USP, a senhora ela teve uma participação decisiva no ensino da escola. Ela foi responsável, inclusive, pela instituição dos estágios
enfermagem psiquiátrica, inexistentes nas escolas de enfermagem no país até então. Além disso, ela apoiou e participou do primeiro Congresso Nacional de Enfermagem de 1947, que congregou a enfermagem brasileira e foi organizado sob a forte liderança, a firme liderança de Edith de Magalhães Franklin. O segundo nome de destaque nestas marcas históricas da fundação da Escola de Enfermagem da USP não poderia ser outro senão Maria Rosa Souza Pinheiro, que dirigiu a escola de 1955 a 1978. Foi a diretora que mais tempo ficou no cargo. A professora Maria Rosa foi docente também da escola, foi vice-diretora à época da Edith, e das marcas históricas da sua gestão destaco algumas. A sensibilidade dela para perceber a necessidade de preparar docentes para escolas de enfermagem do Brasil e também formar administradoras de unidades de enfermagem hospitalar. Com isso, na sua gestão foram criados os 2 primeiros cursos de pós-graduação em enfermagem, um em 1959, ambos, um de Pedagogia e Didática Aplicada à Enfermagem e o outro de Administração de Unidade de Enfermagem, ambos de nível lato sensu, mas que muito representa na luta das enfermeiras para a construção de uma massa crítica docente capacitada, empoderada, a fim de concretizar o início da pós-graduação, posteriormente, estrito sensu, com o curso de mestrado em 1973. Nossa escola teve a forte liderança de Maria Rosa dentro e fora dos muros da Escola de Enfermagem da USP. Aqui, a escola já desanexada da Faculdade de Medicina, autônoma, ela atuou por anos para a fundação dos conselhos como entidades responsáveis pela fiscalização do exercício da enfermagem no Brasil. Mas também foi Maria Rosa uma ferrenha defensora da atuação e da missão política da ABEM, Associação Brasileira de Enfermagem, no campo da formação da enfermeira no nosso país. São inúmeras as lutas empreendidas por essas duas mulheres, muito à frente do seu tempo como líderes da enfermagem brasileira, pois destacaram-se pela visão futurista da enfermagem. Pensaram e planejaram ações políticas grandes que garantiram maior visibilidade e reconhecimento da enfermeira, do enfermeiro, pois convictas de que somente com lutas as conquistas viriam, e não como dádivas caídas do céu. Daí a importância do engajamento institucional das líderes e também das professoras e das alunas nas entidades de classe. Maria Rosa e Edith não acreditaram somente, mas apoiaram e incentivaram suas colegas e as enfermeiras de campos de práticas para o engajamento nas entidades de classe. Portanto, a militância política, as parcerias dentro e fora da escola de enfermagem são grandes visões e importantes conquistas destas duas grandes lideranças. Esse é um exemplo de liderança que influenciou gerações de enfermeiros formados na Escola de Enfermagem da USP, e muitos docentes tiveram o privilégio de conviverem com essa valiosa mulher, a professora Maria Rosa Souza Pinheiro, tão conhecida e reconhecida por todos. Aqui nessa imagem, bela imagem da professora Maria Rosa, ainda bastante jovem, e que mostra no seu olhar esse espírito de liderança e comando. Essa outra imagem, mais atual historicamente, um grupo de servidores, a maioria já aposentados, da Escola de Enfermagem da USP. E finalmente, para
concluir, gostaria de dizer que conhecer o passado da enfermagem constitui-se numa ferramenta indispensável ao desenvolvimento da profissão, não somente para avaliação da trajetória ou de trajetórias históricas, ou de reconhecimento de transformações simbólicas, mas como legitimação da prática e das potencialidades inerentes do exercício profissional. Gostaria de agradecer a participação dos alunos de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Gerenciamento e Enfermagem, a senhora Camila Mendes da Silva e o senhor Fábio Soares de Mello, que contribuíram na construção deste material audiovisual.